Meu Brasil! É a semana de super quarta de decisão de taxa de juros. Brasil e Estados Unidos, tem também Inglaterra, tem Japão, mas esses dois países chamam a atenção principalmente porque fica a expectativa dos investidores em relação ao Brasil, e lá fora os Estados Unidos não é só uma decisão para a América não, é uma decisão para o mundo. O mundo espera ansiosamente se essa taxa vai cair ou não. Quer saber o que acontecerá com esse mercado nesta semana tão decisiva? Fique ligado aqui no ONews, porque esse boletim que começa agora vai te trazer as informações para que você possa estar bem atualizado e cuidar cada dia melhor do seu dinheiro. Por isso, meu querido diretor, sobe a vinheta, por favor. E nós começamos falando da semana passada. Exatamente isso, pessoal. Sempre no News você faz esse Remember, Cleverson. Sempre. Sabe por quê? Várias decisões interessantes ou indicadores que saíram na semana passada vão interferir diretamente esta semana. Por exemplo, as decisões jurídicas, judiciais, lá no julgamento daquele possível núcleo do golpe, vai o que? Adentrar agora nessa semana aquela perspectiva se os Estados Unidos vão impor mais sanções ou tarifaços em relação ao Brasil. Fica a expectativa. O presidente Donald Trump já falou que ele ficou insatisfeito, ele acredita que o julgamento foi político. E o presidente Lula também disse ao The New York Times, um jornal muito importante da América, que segundo ele o Brasil está aberto a negociações do tarifaço e falou que foi sim justa a condenação daqueles envolvidos no núcleo, como eles intitularam, núcleo golpista. O fato é que o desenrolar dessa situação nós vamos ver nessa semana também. Essa semana também tem muita perspectiva, olho no preço do petróleo, porque na semana passada, novamente ataques na Ucrânia, da guerra da Ucrânia com a Rússia, interferiram em algumas centrais de distribuição de petróleo naqueles países. Isso pode interferir diretamente no preço do petróleo, a expectativa que a gente vive aí em relação a esse possível cessar-fogo ou não desse conflito que já dura anos. Outro ponto interessante também é que na semana passada o mercado financeiro argentino reagiu de uma forma bem negativa em relação à eleição que aconteceu do parlamento. O presidente atual, Javier Milei, perdeu a maioria no parlamento, perdeu a maioria para a oposição à esquerda argentina, voltando lá no Congresso argentino. Isso perante o mercado não reagiu bem, de forma positiva, e muitos indicadores importantes argentinos, da economia argentina, terminaram a semana, tiveram uma semana de quedas e de perdas. Vamos ficar também de olho no mercado argentino. E por isso nós vamos falar também nesta semana de política monetária, porque esta semana é hora de decidir taxa de juros nos Estados Unidos e no Brasil. Semana passada saíram indicadores que reforçaram que os Estados Unidos devem reduzir 0,25 nessa reunião e mais nas próximas duas reuniões mais 0,25, totalizando até o final do ano 0,75 de queda. Porque os indicadores que estão saindo por lá, a inflação do consumidor, do produtor, geração de postos de trabalho, confiança do consumidor, todos vieram abaixo, caracterizando um recesso dentro da economia, a economia decrescendo. E quando esse cenário acontece, é natural que a autoridade monetária estimule o mercado novamente, reduzindo a taxa de juros. Os investidores reagem de que forma a essa decisão, Cleverson? Muitos investidores que geralmente investem no título considerado mais seguro do planeta, que são os títulos públicos dos Estados Unidos, eles começam a buscar outras alternativas de investimentos e geralmente eles vão para alternativas de risco. Juro, cobertorzinho quente, saiu fora ali, ele vai buscar uma outra alternativa e aí ele vai ter que, ao longo do prazo, respeitando o perfil, pensar em algo onde ele esteja exposto a uma volatilidade maior, um risco maior. E aí é onde cresce mercados como o do Bitcoin, mercados como de bolsa de valores em momentos como esse daí. Vamos ficar de olho nessas decisões porque deve acontecer esse primeiro corte na próxima quarta-feira, dia 17. Quarta-feira, dia 17 também, o Comitê de Política Monetária Brasileiro deve se reunir, porém sem novidades. 15% deve ser mantida a taxa de juros Selic meta
aqui no Brasil. Essa semana também, além do relatório Focus, para a gente ficar de olho, atentos, tem a divulgação do IBC-BR, a famosa prévia do PIB do mês de julho. E novamente ele deve vir demonstrando uma desaceleração em relação à produtividade brasileira, justamente que é o foco de aumentar a taxa de juros. Que se reduza o consumo e a produtividade, em consequência, também diminua. É isso aí, mas e o mercado de ativos digitais, Clever? Você não disse nada. Eu digo sim, vou falar para você agora. Olha que legal. A Tether, que é conhecida, né, uma corretora muito conhecida por distribuir a stablecoin chamada USDT ou USDT, que é a mais usada hoje, né, que tem a maior capitalização do mercado. Ela declarou na semana passada que ela vai criar uma nova stablecoin somente para o mercado norte-americano, né, que é a USAT ou USAT, né, que será uma stablecoin já pareada, regulamentada a Genius Act, que é a lei das stablecoins aprovada nos Estados Unidos. Segundo os estrategistas da Tether, o foco agora é navegar dentro dessa oportunidade aberta pelo mercado norte-americano, que está regulamentando esse mercado que é promissor e que já é uma realidade também. Por isso, a Tether acredita que desenvolvendo uma stablecoin, uma moeda específica para o mercado norte-americano, ela vai, sem sombra de dúvidas, adentrar a novas fronteiras e novas economias, porque muitos países já estão seguindo ali os Estados Unidos no que tange a questão de providenciar regulamentações em suas economias para a adesão ao mercado de ativos digitais. Aqui no Brasil, vocês lembram da Melius, a Cash 3 lá da Bolsa de Valores? Ela também resolveu lançar opções, exatamente opções atreladas ao seu caixa, pareadas, com garantia do seu caixa. Isso porque ela tem caixa disponível e vai promover uma margem técnica onde ela não coloque os recursos, né, o dinheiro disponível do seu caixa em qualquer tipo de risco. Para isso ela vai emitir opções e os ganhos dos prêmios, né, ou seja, quando os investidores não realizar essas opções, essas ordens de put geralmente, se ele não realizar, o prêmio fica para a Cash. E aí a Cash deve comprar esse prêmio que ela levantar, esses recursos que ela levantar, ela vai comprar quantidade de Bitcoin para fortalecer ainda mais a sua reserva estratégica de Bitcoin, reserva de valor estratégica de Bitcoin em sua tesouraria e seu caixa. E por hoje é só. Chega de News, tá bom, falei demais, mas a semana merece, né? Porque é uma semana importante, como todas as outras, mas eu te espero agora na próxima semana. Até lá.